Bem, a nossa tarefa hoje, então, a nossa palestra, está a cargo do companheiro Hélio Tinoco, da UEC, e ele vai falar Eles Vivem. Queridos irmãos e irmãs, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, tem alguém hoje vindo visitar a gente pela primeira vez, que não seja espírita? Não? Então, a todos, uma boa noite. Votos de que esses momentos que vamos passar aqui juntos possam nos auxiliar na nossa caminhada em busca do equilíbrio, da serenidade, da felicidade. Também o nosso boa noite aos que nos assistem ao vivo pela transmissão do Facebook. Meus queridos, o tema proposto para essa noite, Eles Vivem. Interessante que para começar essa palestra, a gente vive uma ideologia, um conhecimento profundo de um dualismo. Temos ouvido essas informações durante séculos. Então, de alguma maneira, nós pensamos no bem e no mal. Pensamos também em luz e sombra, em bonito e feio. E parece que essa informação ela vai sendo cada vez mais profunda e nós esquecemos de que existe um meio termo. Existem pontos no processo evolutivo que a igreja não validou. Então, quando pensamos em céu e inferno, somos taxativos e algumas vezes, quando olhamos a nós mesmos, talvez não nos qualifiquemos para aqueles que habitariam o céu. Mas será que mereceríamos o inferno? Será qual seria esse grau? Onde anda essa ideia dessa ideologia, do dualismo, até onde ela nos influencia nos nossos próprios conceitos pessoais, quando olhamos para a gente? Então a ideia vai ser a gente trabalhar que, nessa questão do dualismo, por exemplo, quando nós falamos em morte, quando falamos em vida, qual seria o contrário de vida? A gente pensa em morte, não é verdade? Na verdade, o contrário de vida também seria vida. Por isso a ideia de que eles vivem, mostrando para a gente, vou trazer aqui algumas informações, vou trazer, na verdade, um trabalho baseado em cima da obra de Emmanuel, vou trabalhar em 3 livros da literatura da série Fonte Viva, onde a gente vai fazer uma conclusão em 4 tópicos de que a vida continua e a vida sempre será vida. Então a ideia, quando Kardec vai no livro A Gênese, capítulo 3, no seu item 8, Kardec é categórico em afirmar que o mal não existe. Na verdade, o mal é a ausência do bem, assim como também trevas não existem. Inferno não existe. Talvez fossem contrapontos necessários para um processo de compreensão que nós viemos desenvolvendo ao longo das encarnações. No entanto, agora, meus irmãos, de posse da informação racional do Espiritismo, é necessário, se faz necessário, a gente se auto-questionar. Será que os meus conceitos não estão profundamente enraizados nesses conceitos antigos? Que algumas vezes alimentam em mim a ideia da vingança, a ideia da baixa estima. Sim, porque olhamos para o passado, enxergamos nossos erros e muitas vezes, equivocadamente, nos condenamos pelos erros do passado. Quando, na verdade, a compreensão está em que os erros fazem parte da história. Seres imperfeitos, que somos ainda, cometemos erros. Ser perfeito não significa ser inferior. No entanto, se eu não trago isso num nível mais profundo de compreensão, eu posso estar atuando na minha própria história, muitas vezes como sabotador. Sim, porque eu acredito, no mais profundo, mesmo que inconsciente, que eu não mereço ser feliz, que Deus não me aceitaria do jeito que eu sou, que eu deveria ser alguém melhor, baseado num conceito histórico, religioso, teológico, que nós mesmos fabricamos. Então a proposta vai ser a gente entender essa durabilidade da vida. Vou trazer os 3 textos, e vou desses 3 textos tirar 4 pontos. Depois eu vou explorar os 4 pontos. O primeiro texto, meus irmãos, ele é do livro Fonte Viva, da série Fonte Viva, a lição 147. O título da lição, Refugia-te em paz. E Emmanuel diz assim: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, encarnado entre nós, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida,
entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Faz algumas pontuações que, se nós formos honestos com a gente mesmos, vamos entender que militamos nessa zona de entendimento. Quantas vezes, meus irmãos, não temos levado a sério na juventude, por exemplo, a saúde. E mais tarde reclamaremos das doenças. Mas ele ainda acrescenta dizendo assim: entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Coloquei ali com asterisco, primeiro asterisco, vou resgatá-lo daqui a alguns minutos. Mas o texto prossegue e diz assim, Emmanuel: ó meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Esse vai ser o fechamento da palestra, será o quarto asterisco. Todos me seguem, meus irmãos, o raciocínio? Vamos então ao segundo texto. Agora Emmanuel ainda, no livro Vinha de Luz, lição 20, porta estreita. Diz assim o texto: em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhe requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que a aflição acaricia o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotaria então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. O texto, segundo asterisco, daqueles 4, dizendo: procuram, querem, volvem a integrar as fileiras ansiosas do que procura entrar de novo e não consegue. O terceiro e último texto, para formarmos um único pensamento, que o Pedro vão compreender ao longo da palestra, Vinha de Luz, lição 94, Escritura Individual. Diz assim o texto do benfeitor espiritual Emmanuel: cada homem tem um mapa da ordem divina em sua existência, a ser executado com a colaboração do livre-arbítrio no grande plano da vida eterna. Em geral, porém, um homem comum, esse contrato entre o servo encarnado e o Senhor Supremo parece extremamente impreciso e prossegue experiência fora de rebeldia em rebeldia. Nem por isso, todavia, a Escritura, principalmente nos parágrafos da morte, deixará de cumprir-se. O momento, nesse particular, surge sempre com múltiplos pretextos para que as determinações divinas se realizem. E conclui: no minuto exato, familiares e amigos excursionam nos diferentes mundos de ideias, através das esferas da perplexidade, do temor, da tristeza, da dúvida, da interrogação dolorosa e, apesar da presença tangível dos afeiçoados, o quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da Escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com os seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Terceiro asterisco. Vamos resgatá-los, meus irmãos, para formarmos uma linha de pensamento e começarmos a entender que o nosso grande objetivo de estar aqui nessa noite e de estar aqui nesse planeta é lançar um olhar honesto sobre nós mesmos, para que, compreendendo a dinâmica da vida com a visão do Espiritismo, sejamos desafiados a aproveitar melhor a vida, porque a morte é inevitável. Eu não quero ser ave agoreira, mas eu vou declarar para os companheiros que você vai morrer. Iremos morrer todos aqui presentes. Tomara que demore um pouco, mas o que eu tenho feito? Qual é a proposta de vida? Por que a morte nos convida à vida? Pois bem, queridos, está aqui o terceiro asterisco, vamos trabalhá-lo. Então, eles vivem, vai ter essa intenção de mostrar para a gente a realidade da morte. Estava consultando agora à tarde de novo a internet para me lembrar das estatísticas, e a ONU revela para a gente que a cada 1 minuto, 103 pessoas morrem
no mundo. Meus irmãos, é morto demais, né? Talvez ter uma funerária seja um bom negócio. 103 pessoas morrem por minuto. Quase 2 a cada segundo. Nós sabemos disso, compreendemos isso. No entanto, também compreendemos pelo Espiritismo que a morte é só uma transição. A morte é só uma mudança de estágio. Na verdade, espíritos imortais que somos, na morte física, retornamos às nossas origens. Porque somos espíritos, passando pela experiência humana. Mais uma vez, com que finalidade, meus irmãos? Será que teríamos vindo a esse planeta para passear, para fazer turismo? Eu penso que não. Viemos aqui para encontrar no planeta material os ingredientes necessários para a transformação do espírito mortal. É por isso que estamos aqui. No entanto, meus irmãos, a gente começa a entender que a vida continua. O Espiritismo dá prova disso, provas científicas. Quando Gabriel Delany, no livro O Fenômeno Espírita, no seu prefácio, ele vai conceituar o Espiritismo, ele é muito feliz quando ele conceitua dizendo que o Espiritismo é uma ciência, cujo fim é a demonstração experimental da existência da alma e de sua imortalidade. Então, até o Espiritismo, essas questões ficavam vagando na questão das fantasias, do miraculoso, do inexplicável. A ciência espírita vem provar que nós somos espíritos e que essa alma sobrevive à morte e que a vida continua. Inúmeros experimentos. E conclui dizendo qual o caminho. Por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente tem sido chamado de mortos. Então, na verdade, é como que se nós estivéssemos morrido. Sim, se a nossa origem é espiritual, passamos um período no mundo das matérias, a morte, na verdade, seria uma espécie de prisão onde nós, espíritos, estaríamos, mas equivocadamente chamamos aqueles que voltaram à vida de mortos. Pois bem, pensando nessa continuidade da vida, a gente teria que pensar em responsabilidade diante da vida. Mesmo será que a gente tem tido responsabilidade? Temos sido responsáveis diante da vida? Mas mais uma pergunta. Será que temos tido oportunidade, temos sido responsáveis diante da oportunidade que a vida nos dá? Há um convite de um profeta de Jeová. Veja, meus irmãos, o Senhor dos Exércitos, o Deus das guerras, Jeová, um profeta que acessa o mundo íntimo, que acessa o coração, que acessa os sentimentos. E ele faz um questionamento no livro, capítulo 4, versículo 12, final do versículo diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Como que dizendo para a gente que há uma possibilidade de nos prepararmos para o encontro com Deus. Esse encontro seria o momento da morte? Também, mas também seria o retorno à destinação do espírito mortal? Será que temos entendido isso, meus irmãos? Se compreendemos pela ciência espírita que estamos aqui de passagem, será que eu tenho investido para conquistar uma posição no mundo espiritual? Quem sabe ir para uma colônia? Quem sabe ter um amparo, um socorro que vai nascer que vai surgir pelo nascimento dos sentimentos no meu coração? Então a ideia é se preparar-se para a gente poder morrer. Na verdade, a preparação é para a morte, é pela vida. Todas as vezes que nós nos preparamos e pensamos nisso, nós estamos dando um passo, meus irmãos, na direção da consciência. Se nós um dia compreendermos profundamente que somos espíritos imortais, nossas ações no mundo material serão diferentes. Nossas escolhas serão diferentes. Nossas decisões serão muito mais acertadas, porque percebendo a imortalidade, percebendo pelas provas espíritas que a vida prossegue após a morte, deveríamos pensar na atualidade, no dia de hoje, o que fizemos. Será que os nossos investimentos hoje nos aproximaram de Deus ou nos afastaram dele? É uma questão de escolhas. Porque Deus, na verdade, na visão espírita, não é um Deus que castiga, não é um Deus que pune, mas é um Deus que cria. Cria por amor. Cria planetas, espíritos, leis. E quanto mais nós compreendemos as leis divinas, e quanto mais voluntariamente nos ajustamos a elas, mais encontramos o equilíbrio, a felicidade, a paz. É uma linha de raciocínio direta e invariável. No entanto, o contrário é verdadeiro.
Todas as vezes que agimos, conscientemente ou não, contrário à lei de Deus, o resultado é infelicidade, é inquietação, é uma profunda tristeza. Será, meus irmãos, que conscientemente temos feito as escolhas a favor do bem, do amor, da caridade, a favor de Deus, em consequência disso, de nós mesmos? Sim, porque às vezes na imaturidade do espírito mortal, nós queremos semear espinhos e esperar colher flores. Não vamos acontecer, não vai acontecer. Nós colhemos exatamente aquilo que semeamos. O que temos semeado? Será que temos a capacidade de ser honestos ao ponto de olhar os nossos corações e não nos invalidando, mas compreendendo que os erros fazem parte da história e detectar um trabalho pessoal de vencê-los? Essa é a proposta espírita, que não vai ser fácil. Por isso que muitas vezes muitos vêm para o espiritismo e não conseguem ficar, porque o desafio é grande. É a gente olhar os nossos corações e fazer propósitos nobres, que devem ser renovados todos os dias, plenamente convictos de que estamos aqui apenas de passagem. Mas seguindo o raciocínio, meus irmãos, então, como é que nós podemos preparar para esse encontro, para a morte ou para a vida? Como é que podemos fazer? Resgatando aqueles textos, então, primeiro asterisco, já trabalhado, na lição 147 do livro Fonte Viva, Emmanuel vai dizer: como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos. Talvez aqui, meus irmãos, pudessem ter duas interpretações. A primeira, os vai e vens dessa encarnação. Temos ido, voltado, desistido, os vai e vem. No entanto, no sentido mais profundo, seriam as múltiplas encarnações, aquelas que na questão 196 de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais que trouxeram a codificação a Allan Kardec vão chamar de depurações sucessivas. Então observe, meus irmãos, a linguagem de espíritos que estão fora do envoltório físico, que não estão iludidos pela matéria, porque nós somos iludidos muitas vezes. A sensação do tato nos faz acreditar, de alguma maneira infantil, que somos um ser material. Na verdade, nós temos um corpo. Nós somos um espírito. Esses companheiros invisíveis estão fora do envoltório físico, não se enganam mais. E mais ainda, são espíritos que já passaram pelas etapas que nós estamos passando, já galgaram a evolução moral, um nível de amor, um nível de abnegação, que os permitem ser intérpretes e também aqueles que prepõem, que trazem os ensinos do Cristo a cada um de nós. Então, nesse momento, a gente começa a perceber a terminologia que eles usam, dizendo que essa passagem nossa pelo planeta é uma depuração sucessiva. Não do corpo, mas depuração do espírito mortal, inclinado ao mal, cheio de defeitos, ainda com sombras, mas que precisa, a cada dia, trabalhar em si pela busca do auto-melhoramento. No entanto, no texto de Emmanuel, complementando, ele vai dizer que esses vivem entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Como que se a gente, no momento da desencarnação, dessemos conta de que não usamos bem as oportunidades da vida. No livro de Chico Xavier, de André Luiz, da série A Vida no Mundo Espiritual, Missionários da Luz, no capítulo de número 12, vai contar uma história curiosa entre Silvério e Manassés. Silvério é um espírito que está se preparando para reencarnar, para dar prosseguimento à sua jornada em direção a alcançar a perfeição moral. Pudéssemos nós ser Silvérios na história. E o benfeitor espiritual é Manassés. E Silvério procura por Manassés e diz: Manassés, estou preocupado. Eu estou com medo de voltar e fracassar de novo. Cometi tantos erros. E Manassés consola a Silvério dizendo: não, você vai conseguir. Dessa vez você está melhor preparado. Seu nível de consciência foi ampliado. Vai encarnar. E volta de lá um completista. Conhece esse termo? Aí André Luiz pergunta mais tarde a Manassés: o que é um completista? E diz Manassés que o completista é aquele espírito que encarna no mundo material e cumpre 100% do planejamento reencarnatório. E revela para a gente nessa conversa de que 50%, 60% e até 70% e até mais desperdiçam as oportunidades
durante a vida material. Meu irmão, não sei qual é o seu balanço. Talvez não seja tão bom ou nem tão ruim. Mas será que nós não poderíamos daqui para frente fazer diferente? Porque o que fizemos aqui para trás é imutável. Talvez tenhamos perdido oportunidades preciosas de automelhoramento, de conseguir olhar os nossos corações, de fazer um trabalho de autoconhecimento. Perdemos, mas elas passaram. Não podem ser mais resgatadas. No entanto, e daqui para frente? Será que poderíamos fazer de uma nova maneira? Chico Xavier, num livro até polêmico, chamado Evangelho de Chico Xavier, polêmica essa porque ela é escrita, o livro escrito pelo Carlos Bacelli, e diz Carlos Bacelli que Chico fez algumas revelações somente para ele. Poderia ter feito, né? Chico e eles eram amigos. No entanto, é no item 17 desse livro, que Chico diz que a pior dor que um espírito imortal pode sentir é a dor de retornar à pátria espiritual e descobrir que perdeu tempo e desperdiçou oportunidades. Meus irmãos, será que temos compreensão de que essa será a maior dor? Porque desencarnaremos numa hora qualquer, talvez no momento que não esperávamos, mas o retorno à pátria espiritual nos levará a uma tomada de consciência, uma avaliação. Será que perdemos tempo? Será que vamos ser vitimados pelo sofrimento, pelo maior sofrimento, segundo a fala de Chico Xavier? Pois bem, queridos, é essa encarnação perdida que levaria-nos ao desespero do desencarne. Quantos e quantos mais? Quem sabe nós, por não ter tratado a vida com responsabilidade e com seriedade, muitos porque não sabem o que nós sabemos, muitos porque preferem, mesmo sabendo, não optarem. Mas quantas vezes, meus irmãos, chegamos ao fim da jornada material extremamente decepcionados conosco mesmos, porque poderíamos ter feito melhor e não fizemos. Será que daqui para frente essa é a proposta, meus irmãos? Daqui para frente podemos fazer de uma maneira mais séria? Será que daria para não tratar a religiosidade com leviandade? Será que poderíamos de alguma maneira nos obrigar a entender os preceitos do Cristo, redivivos pelo Espiritismo, e nos impor a obrigação de cumpri-los? Não que os outros façam conosco, mas um trabalho entre eu e eu mesmo, uma busca sincera e honesta, para que no final da história reencarnatória não sejamos aqueles que fazem a sua passagem em desequilíbrio e em desespero. Dito isso, meus irmãos, a segunda parte a ser trabalhada, o segundo asterisco, nessa questão da preparação para o encontro com Deus, o texto é do capítulo 20, da lição 20 do Vinha de Luz. Porta estreita. Diz assim: rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. Meus irmãos, não viemos aqui esse planeta a passeio, viemos aqui para trabalho. A terra é um canteiro de obras, onde a obra principal a ser construída é o reino de Deus em nossos corações. O reino de Deus dentro de nós, a aquisição de valores morais, a construção de virtudes do Espírito, é esse o objetivo. No entanto, quando somos convidados à responsabilidade, muitas vezes fugimos. O que Emmanuel diz, no instante do serviço justo. E prossegue dizendo: e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvo a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Meus irmãos, essa fala de Jesus, essa fala de Emmanuel, é baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Vale a pena ler a lição inteira depois em casa. Versículo 24, aonde diz assim: porfiai, palavra do Senhor, porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Não porque as portas se fecharam, mas porque nós mesmos as fechamos. Não porque nós não as encontramos, mas não buscamos encontrá-las. Então ele está dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita. O verbo porfiar, ele tem a ver com lutar por algo. Ele tem a ver com disputar. Meus irmãos, é uma luta. É uma luta entre o velho homem, o império do egoísmo, do orgulho e da vaidade, com o evangelho desafiador do Cristo. Vivenciamos isso agora, temos vivenciado isso nas últimas encarnações, nos últimos 2 milênios.
De um lado, a necessidade de repensarmos nós mesmos e adequarmos comportamentos e escolhas pelo diapasão de Jesus. E não temos feito, meus irmãos, quantas escolhas temos feito equivocadas, priorizando a vaidade, o orgulho, e temos sofrido, e temos passado por dores. Temos sido, muitas vezes, vítimas de nós mesmos. E não aprendemos. Reencarnamos de novo e, mais uma vez, levianamente, não travamos a luta pessoal. É interessante que pensar em lutar, a gente pensa em luta como sendo esforço. E aí uma fala de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4, no capítulo Sede Perfeitos, onde Kardec vai conceituar o verdadeiro espírita. E ele vai dizer que o verdadeiro espírita não é aquele que frequenta a casa assiduamente, que tem todos os livros, que sabe tudo da história de Kardec. Mas ele diz que o espírita verdadeiro é aquele que tem transformação moral. Transformação moral não significa ainda, meus irmãos, resultados alcançados. Transformação moral é avançar no progresso, mesmo que ainda de forma negativa. Vou dar um exemplo. Determinado companheiro tinha o hábito de fazer fofocas. Ele era maledicente compulsivo. E fazia 10 fofocas por dia. Um dia conheceu o Espiritismo, essa doutrina desafiadora. E compreendeu que as fofocas que faz prejudicam as pessoas e na lei de retorno traz prejuízos a ele próprio. E vive travando uma luta diária para não fazer fofocas, mas não consegue. Então no final do dia ele soma 8 fofocas. Ele teve progresso moral, ele teve transformação moral, teve. Ainda faz fofocas, mas está numa luta, essa é a luta, meus irmãos. E vai dizer que o espírito verdadeiro seria reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Meus irmãos, coloquemos a mão na consciência. Kardec não estava equivocado. Em um segundo momento, agora ele diz que o verdadeiro espírita, ele tenta domar as más inclinações. Na questão 919, Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade amiga, qual o método mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de vencer a sua inclinação ao mal? Meus irmãos, eu quero ficar só na pergunta. A resposta conhecemos, né? Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Meus irmãos, uma inclinação ao mal. Nós temos essa dificuldade, está presente em nós, precisa ser aceita para depois ser combatida amorosamente, mas sem esforço, sem lutas, não haverá vitória. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 22, diz assim, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera e, meus irmãos, esforçarmos-nos para compreender que não somos seres materiais, para sair pelo pensamento dessa acanhada esfera. Eu acho tão bonita a forma de dizer, completa dizendo, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material. Quanto mais eu tomo consciência que eu sou espírito, menos as coisas materiais me incomodam, menos elas têm valor para mim. Na verdade, o valor que ela tem é como elementos que vão me ajudar a crescer espiritualmente. Essa é a proposta, porque tudo que é material é passageiro. Me recordei aqui de uma história, já contei numa outra palestra, mas vou repeti-la. Determinado milionário americano ficara sabendo de um guru na Índia, que tinha a capacidade de responder qualquer pergunta. As pessoas iam até ele, faziam a pergunta, só podia fazer uma pergunta por vez, e aquele homem se concentrava e trazia respostas muito precisas. O milionário quis conhecer esse guru, mas só tinha agenda daqui a 6 meses. Ele esperou. E daqui a 6 meses, tomou um avião na América, foi para a Índia, embarcou num transporte muito rústico, empoeirado, e chegou numa aldeia muito pobre. E quando chegou até a casa do guru, era um casebre, era um barraco. O guru só tinha uma esteira onde ele dormia e uma moringa com um pouco de água. E o milionário ficou impressionado com aquela cena e distraidamente perguntou ao guru, onde estão os seus móveis? Aquela pergunta que ele vinha trazendo não fez mais, era só uma que podia fazer. Onde estão os seus móveis? E o guru olhou para ele e devolveu a pergunta. Móveis?
O que são móveis? O milionário tomou um susto e, diante daquele susto, o guru devolveu a pergunta: e onde estão os seus móveis? E disse o milionário: eu não os trouxe, eu estou aqui de passagem. E o guru disse: eu também. Meus irmãos, estamos aqui de passagem, passando mais uma vez, e quanto mais eu tenho consciência disso, menos a matéria interfere em mim, nos meus objetivos mais profundos, naqueles mais concretos, os que deveriam ser priorizados. As questões do avanço moral. Foi por isso que viemos aqui. Não para um casamento, não para ter um diploma, não para ter um patrimônio, também em paralelo, mas para que tudo pudesse contribuir para a evolução do espírito imortal. Mas conclui o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Os Espíritos, meus irmãos, mostram para a gente, fazem questão de fixar em nosso conhecimento que nós somos espíritos, passando só mais uma vez pelo mundo material. Então ele está dizendo para a gente porfiar por entrar pela porta estreita. Meus irmãos, no primeiro momento, então, a ideia de sermos responsáveis pelas atitudes que tomamos hoje, para facilitar o nosso reencontro, o nosso retorno ao mundo espiritual. E agora, no segundo momento, dizendo que esse será resultado de um trabalho e de uma luta. Me segue, meus irmãos, até aqui. Terceiro asterisco, aquele que do Vinha de Luz, lição 94, escritura individual. No quadro de testemunhos que lhe dizem respeito, o homem atende sozinho, no capítulo da morte, aos itens da escritura grafada por ele próprio, diante das leis do Eterno Pai, com os seus atos, palavras e pensamentos de cada dia. Nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, que todos admiramos, em um dos seus seminários ele diz que a gente, quando encarna no mundo das matérias, traz no bolso a passagem de volta. Por misericórdia de Deus, não sabemos a data nem o horário, mas ela está conosco. Nós retornaremos. Então ele está dizendo que nesse momento o homem atende sozinho. Eu me lembrei, meus irmãos, de duas falas de Paulo de Tarso. Primeira da carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. No primeiro, Paulo diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Queridos, não importa quem tenha nos influenciado ou se não influenciaram, o que conta são as escolhas que fizemos. Daremos conta sozinhos a Deus. Parece que Emmanuel conhecia a fala de Paulo, claro que sim, estavam juntos na codificação. São espíritos que alcançaram a possibilidade de nos auxiliar hoje, completamente libertos da ilusão da matéria, dizendo para a gente que um dia vamos dar conta para Deus. Esse mesmo Paulo de Tarso, que na codificação assina Paulo apóstolo, diz assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Na teologia do passado, com poucas possibilidades limitadas de compreensão, fizemos fantasias, imaginamos que aqui era o julgamento final, um tribunal condenatório para mandar para o céu ou para o inferno. No entanto, meus irmãos, na visão espírita, esse tribunal do Cristo, segundo Paulo de Tarso, é um tribunal que todos nós já passamos algumas vezes, após cada retorno ao mundo espiritual. Para termos uma avaliação, não é um tribunal que vai condenar, é um tribunal avaliatório e corretivo, meus irmãos. Então, se eu constatar nesse tribunal de que eu não fui um bom pai, o que vai acontecer comigo não será uma punição nem um castigo. Será um treinamento intensivo de como ser um bom pai. Para numa próxima encarnação eu ter chances melhores de acertar. Queridos, a condenação é coisa da teologia. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o Evangelho do Cristo é de amor e redenção. Mas nós criamos a culpa, o castigo, o inferno. Criamos um Deus punitivo. Esse tribunal, meus irmãos, condenatório, é mentira.
O inferno, ele não existe. Deus jamais criaria uma criatura para que, sabendo na sua onisciência que ele cometeria erros e delitos, fosse lançado num lugar onde o fogo queima e não consome pela eternidade. Não faz sentido. Segundo João Evangelista, numa das declarações mais bonitas e mais resumidas sobre Deus, ele vai dizer que Deus é amor. Meus irmãos, o Senhor conhece o seu coração. Deus conhece seus sentimentos. Ele entende o meu nível de evolução, a minha limitação. Não há condenação, mas há correção. E correção essa, meus irmãos, muitas vezes, Deus permitindo-nos colher os frutos dos investimentos equivocados que fizemos. Então a dor é bem-vinda, porque ela nos faz perceber o quanto erramos lá atrás. E a dor bem-vinda nos corrige para tentar, daqui em diante, desse momento precioso do agora em diante, fazer diferente. Meus irmãos, quantas vezes mais vamos repetir os erros? Quantas vezes mais odiar? Quantas vezes mais para colher ódio, para colher dificuldades? Quantas vezes mais na ignorância do espírito mortal? É preciso mudar investimentos. É preciso transformar o espiritismo numa ferramenta de avanço moral, prática, funcional, da qual eu lanço mão na família, no trânsito, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, no dia a dia. Senão não fará sentido de novo, queridos. Não fará sentido. Talvez pudéssemos até atingir um grau de conhecimento, mas se não utilizarmos o conhecimento como ferramenta de aprimoramento moral, não teremos conquistado. Não conseguiremos avançar. Mas observem bem, meus irmãos, continua dizendo no Livro dos Espíritos, nessa mesma linha de raciocínio, questão 918, quando Allan Kardec vai introduzir o conceito do homem de bem, inspirado em Paulo Apóstolo, que o influenciaria na codificação. Paulo Apóstolo criou a designação nova criatura, o mesmo homem de bem. Então ele vai perguntar assim, olha que interessante a pergunta, meus irmãos, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Qual o progresso? Quais são as ações que podem ser vistas em mim, que deflagram, para mim mesmo, não para o outro, a minha evolução moral? E os benfeitores respondem, dizendo a Kardec, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida representam a prática da lei de Deus. Vamos dar uma pausa aqui? Meus irmãos, como é que eu posso praticar a lei de Deus se eu não me interesso em compreendê-las e entendê-las? Será que eu sou estudioso? Será que eu sou estudante do Espiritismo? Será que eu tenho lido o livro dos Espíritas? Será que eu tenho compreendido a lei de Deus? Porque o primeiro momento para lançar a mão, para aplicá-la à vida, é a compreensão intelectual, inicialmente. Será que eu tenho tentado aprender mais? Então, a primeira marca do homem que evolui, ele tenta vivenciar no dia a dia a lei de Deus. Lei do perdão, lei do amor, lei da caridade, da misericórdia, da indulgência, da piedade, da compaixão. Será, meus irmãos, que temos sido esses que aplicam a lei do amor no dia a dia? Quando Nazareno designou, conceituou os seus discípulos, é João capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Temos amado, meus irmãos? Temos tentado buscar uma qualidade melhor de amor. Sabe aonde, meus irmãos? No relacionamento, no laboratório da vida, no dia a dia, nas dificuldades, naquele mais difícil, naquele mais complicado. Me lembrei de um ditado popular que diz assim, amas-me quando eu menos merecer, porque são nesses momentos que eu mais necessito do seu amor. Fazemos isso talvez de uma forma teórica e na prática, no dia a dia. Temos tentado amar, mas ainda os benfeitores espirituais, respondendo à negação de Kardec, complementam dizendo para ele, a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreendem a vida espiritual. Então a compreensão da realidade espiritual, essa profunda compreensão, essa adesão pela compreensão, mesmo que inicialmente no controle, só no controle, vai nos levar mais tarde, meus queridos, a examinar os nossos sentimentos e fazer as escolhas que priorizam o avanço do espírito mortal. Então, queridos, ouçam com o coração o que eu vou dizer.
muitas vezes será melhor perder financeiramente, se sentir ultrajado por alguém numa divisão de uma herança qualquer, do que ser aquele que ultraja e toma o que é do outro. Pense nisso, porque muitas vezes estamos vivenciando no terra-terra, no linear, e queremos que as coisas sejam do nosso jeito. E o nosso jeito, muitas vezes, afastados da lei de Deus. Então, essa compreensão de que somos espíritos, essa compreensão da vida espiritual, da vida futura, nos leva a decisões extremamente melhores na atualidade. Quando no capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, vai dizer que a vida verdadeira é a vida do Espírito. Então, a nossa vida verdadeira não é essa vida é uma vida mentirosa, sim. É uma vida, meus irmãos, onde a gente assumiu uma personalidade. Espíritos imortais vivenciando uma personalidade necessária. Então, viemos bonitos, feios, ricos, pobres, magros, gordos, negros, índios, brancos, homem, mulher, não importa. Viemos uma personalidade adequada, preparada para a gente. Sabe com que intenção? Desenvolver os valores do espírito imortal. Essa personalidade, em algumas encarnações, será destruída de suas lembranças. Não lembraremos mais. Não necessitaremos mais saber, por exemplo, quem fomos há 10 encarnações passadas, não importa. O registro que fica é o que nós desenvolvemos em termos de progresso e evolução moral. Quem fomos? Não fomos. Não somos personalidade. Estamos nela. Somos espíritos imortais, caminhando em direção à ascensão para um dia sermos perfeitos. Daí a fala do Cristo, que por enquanto somente nós espíritas temos como explicá-la. Quando o Nazareno teria dito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda as fareis maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, quando vai ser isso? Quando você for um Cristo. Quando nós atingirmos a performance moral e atingirmos a categoria dos Messias. Faremos as obras que ele fez. No entanto, meus irmãos, esse Cristo que um dia seremos começa hoje. Com a atitude que eu tomar ao sair daqui, repensando a minha posição, sendo mais flexível, tentando olhar para mim sem as máscaras convencionais, tentando me enxergar limitado, frágil, mas valorizando a minha boa vontade e a minha atitude em tentar vencer. Que, meus irmãos, vitórias não acontecem de uma hora para outra. Mudar hábitos não é de uma hora para outra. Serão resultados de esforços e trabalho. Ah, meus irmãos, quem dera fosse fácil. A gente poderia ter uma unidade no ombro, ou no pescoço, ou na testa, para introduzir um chip. E amanhã seríamos pacientes, equilibrados, serenos. Conquistas que virão pelo trabalho. Trabalho que vencemos hoje. Encarnados. Rogamos a Deus pela porta estreita e Ele nos deu. No entanto, recuamos no exato momento do trabalho mais profundo. Meus irmãos, não seria hora de começarmos a partir de hoje, sem invalidar o que passamos. Aceitando a história. Mas daqui para frente, fazer de uma nova maneira. Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, muito conhecida. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Esqueçam o passado. Ele só pode servir de bases para aprendizados. Mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, podemos sair daqui com uma postura diferente. Para encarar o Espiritismo como essa ferramenta de impulsão moral. E utilizar dele. Sem repetir os erros do passado. Onde éramos tão somente religiosos e não permitimos que a religião nos espiritualizasse. Dessa vez, no nível de consciência que estamos, precisamos nos esforçar ao extremo para colher os frutos de uma oportunidade preciosa de vida. A encarnação espírita, onde o conhecimento nos é dado com racionalidade. Pois bem, queridos, avançando então, para começar o fechamento, o quarto asterisco, o texto da lição 147, do Fonte Viva, o título, Refugia-te em paz. Diz assim, ó meu amigo,
Se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Interessante que Emmanuel diz para a gente, se adotaste. Sim, porque podemos estar enganando nós mesmos, meus irmãos. Talvez seja interessante a gente ser religioso. A religião traz benefícios, qualquer uma delas. Aproxima o homem, faz ligações afetivas, nos dá uma sensação de equilíbrio, de paz. É verdade. Podemos ir a um culto, a uma missa. Mas o profundo, o lado profundo, ele está dizendo, se adotastes então, efetivamente aprendizado com Cristo, se adotamos, é preciso cultivar os interesses da alma. Então ele não está dizendo ainda que estamos colhendo. Estamos cultivando? Será que temos cultivado os interesses da alma? Meus irmãos, qual é o grande interesse da alma? Livro dos Espíritos, questão 799, Kardec faz uma pergunta geral, que eu queria convidar os companheiros a personalizá-la. Kardec pergunta assim, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Pergunte, como pode o Espiritismo contribuir para o meu progresso? Pergunte. E olha a resposta, meus irmãos. Olha a resposta, talvez, da pergunta mais importante da sua vida. Os benfeitores respondem a Kardec, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade, ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam aonde se encontram seus verdadeiros interesses. O seu interesse verdadeiro não é material. Entendem, meus irmãos? Quanto mais eu destruo em mim o materialismo, mais eu compreendo a necessidade de buscar os interesses verdadeiros. A conquista dos atributos morais, ensinados e exemplificados pelo Cristo, as virtudes da alma, aprender a ser tolerante, a ser mais flexível, a voltar atrás, a perdoar, a trabalhar o amor incondicional, a me compadecer pela dor do outro, a agir na compaixão, mesmo, meus irmãos, que não seja ainda de forma profunda, mas nem que seja superficial, mas um trabalho diário, onde eu procuro fazer a escolha pelo bem. Lembra o tribunal do Cristo, lá de Paulo de Tarso, capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 10. Haverá o dia que cada um de nós comparecerá ante o tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Meus irmãos, é o que fizemos, é o que fazemos, de bem ou mal. Mesmo que o coração, permeado pela vontade de vingar, agirmos no dia a dia, com o olhar da tolerância e da compreensão, vai ser pontuado para cada um de nós a atitude e a ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Tiago dizia isso, a fé sem obra não faz sentido, dizer da boca para fora não faz sentido. Viemos aqui, meus irmãos, para entender que essa encarnação deve ser de responsabilidade. Uma encarnação onde eu preciso priorizar as escolhas, mesmo que elas me contrariem. Entende, meus irmãos? No controle, a vontade é pegar no pescoço e apertar. Mas o Senhor me disse para abraçar e acolher. Então eu abraço e acolho, eu venço o homem velho. Eu me supero e faço o que é certo. E semeio no canteiro da vida flores, na intenção de mais tarde colhê-las também. Sem um jogo de interesse, mas um jogo que me possibilita evoluir e crescer. Seguindo o raciocínio, meus irmãos, duas falas de Jesus. Primeira, capítulo 6, versículo 33, Evangelho de Mateus, onde ele vai dizer para a gente assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, minha irmã, qual o seu problema? O que você está precisando? De um relacionamento, de um companheiro, uma companheira, de um trabalho, saúde, paciência. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É preciso atrelar um ao outro. Compreender que o reino de Deus está dentro de nós. E que a justiça de Deus sabe o que é melhor. Deus nos dá o que precisamos. Queridos, que bom. Que bom que Deus não me dá o que eu peço. Que bom. Mas Ele me dá e dará sempre o que precisamos.
Talvez se a minha renda fosse mais elástica, se eu pudesse ter ido passar o carnaval em Nova York, não estaríamos aqui para ouvir o que estamos ouvindo. Deus sabe o que é melhor para a gente. Nem sempre tudo que eu peço vai ser bom. Confiemos na providência de Deus e na sua justiça, que nos dá de acordo com aquilo que merecemos. E quanto mais aceitamos o que Deus nos dá, com resignação, sem a rebeldia do passado, sem revolta, mais compreendemos que Deus sabe o que tem feito. Sempre fez. Sempre nos fez o melhor. Infelizmente, preferimos escolher o lado da maldição e não o lado da bênção. O segundo texto, Mateus 6, 20, o Senhor vai dizer assim: ajuntai para vós outros tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói, os ladrões não escavam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o teu coração. Meus irmãos, o que são tesouros nos céus? Que tesouros são esses, afinal de contas, que o mestre falava? Será que tem um banco no mundo espiritual, onde eu vou guardar os bônus horas, por exemplo? Ou seriam as aquisições morais fixadas no psiquismo eterno? Então, se aprendermos nessa encarnação a sermos mais flexíveis, seremos flexíveis a nossa imortalidade inteira. Se aprendermos a ser mais tolerantes, seremos tolerantes a imortalidade inteira. Investimentos imperecíveis, conquistas que vão nos acompanhar pela nossa evolução daqui em diante. Meus irmãos, o que é importante para você? O patrimônio? A matéria? Me lembrei de uma parábola do rico insensato, para terminar dentro do horário, Lucas capítulo 12, de 13 a 21. Quem não conhece essa parábola? Determinado homem teria plantado, e segundo Lucas, na literatura, colheu abundantemente. Uma super colheita. E aquele homem, inicialmente, começa a travar consigo próprio um diálogo. No início, até um diálogo correto, prudente. Ele diz assim, olhou aquela produção e pensou consigo: vou derrubar os meus celeiros antigos. Olha que produção. Vou construir novos, maiores, mais modernos. E vou estocar tudo que eu produzi, até que tudo certo. Porque senão poderia perecer a sua produção. Mas ele, quando ele olha aquela quantidade de patrimônio material, ele diz assim: e vou dizer à minha alma, alma, olha aí, alma, olha, alma, tens em depósitos bens para muitos anos, agora aproveita, relaxa, vai viver a vida. E diz Jesus, nessa parábola, no versículo 20, que naquela mesma noite, ele ouviria uma voz dizendo: louco, essa noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, será o que temos preparado? Será que temos garantido, sim, um seguro de vida para dar um respaldo financeiro aos familiares que ficarem? Tudo bem, prudência é importante. Mas será que temos cuidado do nosso maior patrimônio? Será que temos nos enxergado honestamente e tentado transformar essa vida, essa oportunidade de vida, não em morte, mas em vida, para no final da nossa história termos avançado e crescido em direção à moralidade? Sim, porque esse é o convite de Jesus. Meus irmãos, não há outra finalidade da sua história. Não há outra finalidade. Todos os periféricos, tudo que nos acontece, tudo, tem como intenção mostrar para a gente que somos espíritos. E que deveríamos, de alguma maneira, atuar mesmo na vida material, vencendo as sensações, vencendo o tato, vencendo a materialização, para fazermos as escolhas em direção a Jesus. A nossa luta, meus irmãos, é milenar. De um lado, o império do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que em muitas encarnações nos derrubaram. Até porque éramos apenas religiosos e não tínhamos ainda o conhecimento para acessar, via religião, a espiritualização. No entanto, essa encarnação, a encarnação da nova era, eu fico pensando que a maioria de nós presentes aqui talvez esteja na primeira encarnação espírita. A maciça maioria na primeira, talvez uns sortudos na segunda. Mas nunca tivemos a ferramenta que temos agora em mãos, que esclarece com racionalidade lógica e prova que somos espíritos.
Chico Xavier, um homem que, de pouca cultura, estudou numa cidade do interior de Minas Gerais, onde nasceu Pedro Leopoldo, até a 4ª série do ensino básico. A biblioteca mais perto da sua casa ficava na capital, Belo Horizonte, a 44 quilômetros. Era pobre, não podia ter um livro. Esse homem escreve 412 livros. Pela intervenção dos espíritos, para provar para a gente que a vida prossegue após a morte e que a vida verdadeira não é essa atual. Quando olhamos para a história, por exemplo, de Paulo Coelho, escritor brasileiro de renome, uma obra imensa de 30 livros, 412 livros, para dizer para a gente, através de um fenômeno, de que a vida prossegue após a morte, que nós não somos seres materiais, nós estamos na matéria, e o alerta principal, aproveitar da vida para poder construir os valores que vão nos levar para a vida futura, para nos fazer adiantados e para fazer nesses momentos atuais as escolhas corretas. Priorizemos, meus irmãos, priorizemos as escolhas espirituais, mesmo que momentaneamente sem querer fazê-lo. Mas priorizemos e vamos investir, porque os investimentos que fizermos no espírito imortal são patrimônios imperecíveis, que vão com certeza contribuir conosco agora e sempre para termos paz, equilíbrio, serenidade, para olhar para o outro e entender que se ele não sabe escolher ainda, nós pelo menos temos tentado. E que se os resultados que nos sobrevirão serão pelas escolhas que temos feito agora, que sejam elas feitas, pautadas no convite de Jesus, que nos chama, que nos conclama a amarmos uns aos outros da forma que Ele nos amou. Muita paz para a gente, meus irmãos. Deus abençoe a todos.